Olá, meus irmãos, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo, uma conversa, nesse período que a gente está passando esse recolhimento e sendo levado a refletir sobre muita coisa. Nós iniciamos na segunda-feira, ainda numa tentativa, sem saber muito bem como seria, e deu certo. Falamos no primeiro dia, né? A nossa proposta era falar sobre os orixás na Umbanda, a partir da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista. Como é que a gente vê dentro da Umbanda, dentro da nossa casa lá na Aldeia de Luz? Como é que a gente vivencia a experiência do culto aos orixás na nossa casa? E na segunda-feira, Obaluayê. Na terça nós falamos sobre Ogum. E hoje, como é quarta-feira, o dia de Xangô, tradicionalmente celebrado na quarta-feira, resolvemos falar sobre ele, o pai da justiça. Então, hoje falaremos sobre Xangô, tá? Peço a vocês que me digam se está fluindo bem o áudio. Parece que ontem estava melhor, graças a Deus, deu para entender melhor. E gostaria que vocês interagissem mais, colocassem dúvidas, até para as próximas transmissões, para as próximas conversas, que a gente possa estar mais sintonizado, né? E eu espero, de verdade, que esse nosso trabalho seja uma forma de conectar corações, de ligar pessoas que estão passando por uma mesma provação coletiva e que a gente possa se unir através da força dos orixás, né? Então vamos lá, né? Xangô. Xangô é o orixá da justiça. Ele é um orixá que para o qual surgem muitas dúvidas, principalmente, perdão, principalmente sobre o seu modo de atuação na vida dos filhos. Existe muita dúvida sobre como que Xangô atua, e ainda mais porque ele é um orixá muito quente, ele é muito ligado ao fogo. Muitas das vezes o senso comum tende a pensar que a influência seria negativa, de que ele despertaria qualidades ou características nos filhos que seriam negativas, e não é bem assim. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu esqueci de dizer também que hoje a gente atrasou um pouquinho, porque eu também estou trabalhando de casa, e o dia hoje foi mais corrido que ontem, então a gente teve um pequeno atraso, né? Peço desculpa para vocês, já tinha algumas pessoas perguntando, achando que não tinha conseguido se conectar, mas a culpa era minha mesmo, porque eu atrasei um pouquinho, porque estava terminando o trabalho. Bem, então Xangô, né? Xangô, ele é o orixá, é o Obá, né? É um orixá de origem Nagô e Urubá, ou seja, é um orixá que se origina na região que hoje é compreendida como a Nigéria, né? Essa é a origem dele, e ele vem trazido pelo Brasil, para o Brasil durante o período da escravidão pelos povos que foram escravizados, e a partir daí ele tem o seu culto muito difundido no Brasil. Nós vamos falar da perspectiva da Umbanda. Algumas contribuições e algumas visões do Candomblé, mas a nossa visão maior é da Umbanda, né? E Xangô é tão popular que em Pernambuco alguns cultos de matriz africana são chamados de Xangôs, o Xangô pernambucano, né? Então, ao invés de dizer como é a Umbanda, como é o Candomblé, lá se chama o próprio culto de Xangô. Eu vou no Xangô pernambucano, né? Isso é muito comum em Pernambuco, assim como tem o Batuque no Rio Grande do Sul, o Terecô na cidade de Codó, né? No Maranhão, tem a encantaria maranhense, né? O tambor de Mina, que são variantes das religiões de matriz africana e indígena, né? Porque na verdade os saberes indígenas e africanos eles se somaram e deram origem a esse grande manancial de religiões, de cultos, de práticas, e cada uma tem a sua diversidade. Então o Xangô é tão popular que em alguns, né, lugares ele denomina o próprio culto
né? Como é em Pernambuco, que é chamado de Xangô, Xangô pernambucano. Tá indo bem, gente? Hoje tá boa a conexão? Como é que tá? Tá fluindo? E agora que já tem algumas pessoas, saudando aí a chegada de Rosângela, Jane, Basileu, Lili, Rosângela Ronfini, que estão assistindo. Um grande abraço para todas vocês. Gostaria que vocês interagissem, colocassem perguntas também para a gente ir conversando, tá? Não quero só eu ficar falando, não, a gente vai construindo juntos, né, o nosso pensamento. E Xangô, né, na Umbanda, ele tem uma atuação muito forte através dos seus caboclos. Então, quando se pergunta como é que Xangô trabalha na Umbanda, trabalha através dos caboclos de Xangô. Os caboclos são espíritos de luz que tiveram encarnações na Terra e que já transcenderam para as esferas de luz, mas que atuam junto conosco na nossa Terra para nos auxiliar. E eles trazem a irradiação, eles são como se fossem mediadores, medianeiros da força do orixá Xangô. Então toda a força que vem de Xangô, que é a força do trovão, a força do fogo, a força da justiça, da pedreira, das pedras, toda essa força ela é mediada por esses espíritos de luz que são os caboclos de Xangô. Então assim é que eles atuam dentro da nossa Umbanda, né? E aí vai variar de casa para casa, tá? Isso varia muito. Dentro do candomblé tem as qualidades, né? Alguns dizem que são 12 qualidades de Xangô dentro do candomblé, mas isso não vamos entrar nesse mérito, até porque a gente nem vai conseguir gravar todas, né? Algumas nem são tão conhecidas, tem muitas diversidades. Mas é importante a gente entender como é que é o trabalho de Xangô dentro da Umbanda. A saudação de Xangô é Caô Cabiecile, que quer dizer venha saudar o rei. Que Xangô é o rei, ele é o Obá, né? É uma palavra africana que significa rei. Ele é o rei, ele é o dono da justiça. Só que aí a gente vai entender como é que essa força atua dentro da nossa vida. Porque tem alguns desafios muito grandes que Xangô nos ajuda a lidar. Como é que nós podemos governar a nossa vida com sabedoria, com humildade, com verdade, porque Xangô também é um orixá que trabalha muito com a verdade, ou é ou não é certo ou errado, né? Então ele traz todos esses sentimentos e esse discernimento, ele nos ajuda a discernir, né? E como eu disse, o seu ponto de força, o seu local de vida são as pedreiras, né? É onde Xangô é mais cultuado, nas pedreiras. Dizem que Xangô mora na pedreira, mas não é lá sua morada verdadeira. Dizem que Xangô mora na pedreira, mas não é lá sua morada verdadeira. Xangô mora numa cidade de luz, onde mora Santa Bárbara, Oxumaré e Jesus. Xangô mora numa cidade de luz, onde mora Santa Bárbara, Oxumaré e Jesus. Caô Cabiecile Xangô. Esse ponto já nos diz muito sobre Xangô, porque ele é cultuado nas pedreiras, é onde a gente vai ao encontro dele, nas montanhas, nas pedreiras, nas colinas, nas cordilheiras. Mas, na verdade, ele é uma força que vem de Deus, que vem do alto. E ele mora nas cidades de luz, nas cidades encantadas, né? Nos planos espirituais. Mas ele está presente no planeta Terra, nas pedreiras, nas pedras, em todas as pedras, pedras de rio, pedras de cachoeira, né, que são os otás, são as pedras de Xangô. Mas ele vem uma força, ele é uma força que vem do alto,
né, que vem de uma cidade de luz. E também tem uma relação muito forte com Santa Bárbara, né, tanto no sincretismo quanto nas próprias lendas africanas. Tem uma ligação muito forte com Santa Bárbara, com Oyá, com Yansan, né? Oyá é uma das esposas de Xangô na mitologia africana, né? Na mitologia Nagô. São três, é Obá, Oxum e Yansan. São as três esposas de Xangô. Isso porque nas tribos, nos povos africanos, você tinha a poligamia, né? Os chefes da tribo, os reis, eles tinham mais de uma esposa. No caso, Xangô tem três, e cada uma delas, mas isso simboliza, o que que isso simboliza? Simboliza a relação de Xangô com cada uma delas, né? E como é que ele se relaciona e se apropria da sabedoria de cada uma delas, né? De Oxum, de Obá e de Yansan. Depois a gente até pode falar um pouquinho dessas ligações que ele tem com essas orixás, né? Com essas três orixás. O símbolo de Xangô é o machado, né? É o seu principal símbolo, é a sua força está contida no machado. E por quê? Né? Porque o machado, mas não é qualquer machado. O Oxé, né, o machado de Xangô, é aquele que tem dois lados. Tá? Ele corta para um lado e para o outro. Ele não corta só numa direção. E o que isso significa? Significa que Xangô, para fazer a justiça no mundo, ele precisa estar atento ao lado esquerdo e ao lado direito, a embaixo e em cima. Ele tem que girar, ele não pode ficar parado. Porque se ele fosse parcial, se ele vibrasse apenas para um lado, ele não teria justiça. Então o machado de Xangô é aquele que cobre os dois lados, é o machado da justiça. E aí tem até uma lenda dele, Rosângela está lá lendo o livro Mitologia dos Orixás, deve ter visto, eu nem vou ler não, eu vou contar ela aqui que é mais fácil. Xangô estava passando por uma grande dificuldade, enfrentando uma grande guerra, uma grande provação. E ele não sabia o que fazer, porque muitos de seus soldados morriam, e morriam de um modo injusto, porque eles eram capturados e eles eram decapitados e eram devolvidos as suas cabeças separadas dos seus corpos. E Xangô ficava extremamente irado e sem saber o que ele poderia fazer para ajudar o seu exército, o seu povo a vencer. E aí ele foi para o alto de uma pedreira e pediu a Olorum que lhe desse, né, a Deus, que lhe desse um poder para vencer a guerra. E aí ele ganhou um machado. E esse machado era um machado de dois lados, o Oxé. E o que acontece? Xangô vence a guerra, mas ele poupa os soldados dos inimigos. Por quê? Aqueles soldados não tinham culpa. Eles estavam sendo meras marionetes nas mãos do inimigo. Eles eram os pobres coitados que eram obrigados a lutar. Então o que ele faz? Ele vence, ele conquista o povo, o inimigo, mas ele poupa os soldados. Então ele consegue perceber que a justiça, para você julgar, você precisa discernir entre um joio e o trigo. Essa é a mensagem, inclusive, do mestre Jesus, né, do grande mestre da Galileia, que é a gente separar o joio do trigo, o certo do errado. Existe o certo e existe o errado. Então Xangô trabalha muito com a ética, Xangô trabalha muito com a compreensão, com o entendimento, com o discernimento. Para que Xangô ia condenar à morte os pobres coitados dos soldados que lá estavam obrigados, né? Então ele poupa a vida dos soldados e com isso ele recebe o reconhecimento de Olorum e se torna o orixá da justiça, porque ele é o justo, ele não tem ódio, ele muitas das vezes tem a ira da ação, a necessidade de agir imediato, mas ele não age de modo impensado.
né? É um orixá da temperança, da sabedoria, da justiça, que olha todos os lados, né? Que está sempre tentando ponderar todos os lados. E aí a gente vai imaginando como é que essa força atua na nossa vida, né? Porque o tempo todo nós estamos lidando com grandes dificuldades e pequenas, e Xangô nos ajuda a ter o raciocínio, a paciência, a sabedoria para poder governar as nossas próprias vidas. Porque nós é que devemos governar as nossas vidas. Não podemos deixar que outros governem por nós. Nós é que temos que governar as nossas vidas. Nós é que temos que saber os nossos limites, as nossas imperfeições, as nossas limitações. E Xangô nos ajuda a separar o joio do trigo que existe dentro de nós. Né? Então, ele traz esse grande ensinamento. Inclusive, no momento que hoje nós vivemos, Xangô é muito necessário. Né? Por isso que devemos clamar a sua presença, para que ele nos ajude a perceber o que é falso, o que é verdadeiro, nesse contexto que surgem um volume tão grande de informações que a gente não sabe em que acreditar, que Xangô possa nos dar a sabedoria para entender o que é certo e o que é errado. Xangô, eu fico com uma impressão, isso que eu vou falar nunca li em lugar nenhum, mas eu conto muito da minha experiência. E um pouco assim das histórias de Xangô e da sensação ao incorporá-lo. Né? Xangô, ele é um orixá do extremo, né? É um orixá, é o tudo ou nada. Né? É um orixá que ele te arreia, né? Ele vem de uma maneira que ele é como se fosse o vulcão. E aí é que a gente vai entender que aonde que Xangô reina na natureza. Porque Xangô reina nas pedras. Mas as pedras vêm de onde? Vêm do magma, né? Da origem geológica do planeta, onde tudo era fogo, né? Desse fogo primitivo do planeta, do magma, da lava dos vulcões, que se solidificou e se tornou a pedra. Então, antes de ser pedra, Xangô é o fogo, Xangô é a lava, Xangô é o quente, é o vulcão, é a explosão. Então, isso analisando é uma história muito linda, né, sobre a própria origem científica mesmo, comprovada do planeta, que o planeta surge como uma bola de fogo e a partir daí vai se esfriando e se solidificando e criando uma natureza propícia à vida, e a partir dali as pedras se endurecem. Então Xangô reside na dureza das pedras, mas ele é puro fogo. Ele é lava, a lava do vulcão. Então eu tenho a sensação de que Xangô é o tempo todo uma coisa extrema, que a qualquer hora pode explodir. Né? É aquele orixá calado, quieto, que fica só observando, só percebendo as coisas, de repente vem uma explosão e aí ele derrama lava e faz mover aquilo que está parado. Né? Então o Xangô é esse orixá implacável, esse orixá que de repente ele explode. Né? E se você perceber as lendas de Xangô, elas trazem muito essa sensação do sofrimento. Xangô passa pela expiação. Ele passa por uma expiação que todos nós passamos, que é a dúvida. Xangô é um orixá que passa pela dúvida. Isso é muito lindo, porque você não consegue julgar, discernir se você não tem dúvida. Se você tem uma verdade absolutamente certa, né, se você acha que você é o dono da verdade, você acaba estando errado. Isso é uma lei, porque você não vai ouvir ninguém, você vai agir de modo impensado. Então Xangô trabalha com a dúvida e ele sofre muito. Né? Se você vai percebendo as histórias de Xangô, ele está o tempo todo sofrendo com a dúvida e sendo questionado, tendo o seu poder questionado. Tem uma lenda muito linda, ela é grande, eu não vou ler toda, naquele livro do Reginaldo Prândia,
que eu mencionei para vocês, que a Rosângela estava lá lendo, né? Ela tem mais de 3 páginas essa história, então eu vou sintetizar aqui. Vem Não, ele. precisa um campo e ir lá no campo. Quer ir lá no campo? Quer sentar aqui com o papai um pouquinho? Não, é que eu vou pro campo. Então fica aqui para a gente contar de Xangô. E a história de Xangô, ela é tão forte, ela é tão bonita, que diz o seguinte, que Xangô enfrenta uma provação tão grande que aí ele desaparece, né? E alguns dizem, o rei se enforcou, o rei cometeu suicídio, o rei desapareceu. Tamanha era a provação que Xangô passou, porque ele vivia sendo questionado pelo povo. E aí o que ele faz? Ele aparece, ele retorna do céu num raio, e aí surge uma saudação importante de Xangô, que é Obakozô Araê, Obakozô Xangô, Obakozô Araê. O rei não se enforcou, o rei está vivo. Né? E quer dizer, Xangô passa pela provação e ele vence a provação da dúvida. Quer sentar ali? Mais fácil para você. Cuidado com a cadeira. Então Xangô ele passa por essa provação, ele enfrenta a dúvida e ele supera a dúvida, né? E então ele nos ajuda a passar por todas as nossas dúvidas. E tem um ensinamento muito bonito de Xangô também, que é a relação de Xangô com Oxalá. Xangô, ele, para fazer a justiça, ele precisa... segura ele um pouquinho aqui. Para fazer a justiça, ele precisa ter humildade. Vai embora. Porque sem humildade, ele não consegue agir. Né? Xangô se curva a Oxalá. Embora ele seja um rei, e ele é o rei de Oió, ele precisa reconhecer a força daquele que é maior do que ele, que é o seu pai Oxalá, que é o pai de todos nós. Então tem uma lenda que diz o seguinte, Oxalá sai para visitar Xangô. E aí ele passa por várias provações ao longo do caminho. Exu, alguns dizem que Exu faz várias brincadeiras com Oxalá, e Oxalá vai perdendo a sua roupa branca, vai se sujando, né? O Oxalá tem as vestes muito brancas. E aí ele vai se sujando ao longo do caminho. Aí quando ele chega lá no reino de Xangô, ele está totalmente reconhecível, todo sujo, esmulambado, esfarrapado. E aí ele é confundido com um mendigo. E ele é preso, né? E ele passa 7 anos na prisão. Ele é preso, ele fica preso lá no reino de Xangô, e durante 7 anos se abate uma peste, uma fome, né, um período de grande provação. E aí o que acontece? Xangô consulta os búzios e aí recebe a resposta de que Oxalá estava preso, Oxalá estava sofrendo uma injustiça, porque ele estava sofrendo discriminação, havia sido preso apenas porque estava na condição de um mendigo, de um morador de rua. Né? Ele vinha ali todo esfarrapado. E aí Xangô é tomado por um tal sentimento de culpa que ele vai a Oxalá, dá banho em Oxalá e ele traz Oxalá para comer junto à sua mesa. E ele pede perdão. Ele abaixa a cabeça e pede perdão. Oxalá, pai, eu errei. E isso significa que mesmo a justiça ela erra. E ela só acerta quando ela ouve a voz de Oxalá. A justiça ela só acerta quando ela tem humildade. Então nenhum político, nenhum juiz, nenhum líder, nenhuma liderança, ela pode ser arrogante e orgulhosa. Ela deve reconhecer, isso vale para todos nós na nossa vida, ela deve reconhecer as suas imperfeições e trabalhar o tempo todo para podar, né, para lidar com essas imperfeições. Né? E então, esse é o ensinamento. Né? Xangô, para fazer a justiça, ele precisa ter humildade. Ele precisa reconhecer que ele nada sabe, ainda que ele saiba muita coisa, porque ele também é o patrono dos estudos,
dos livros, das pesquisas, né, das universidades. Ele está ligado a tudo isso. Mas para fazer a justiça, ele precisa ter humildade. Ele precisa ouvir a voz de Oxalá. Gente, está indo bem, está fluindo. Eu vi que surgiram algumas dúvidas aqui. Jane dizendo, realmente essa ligação com o vulcão é muito linda, né? Mostra que Xangô é a pedra, ele é duro como a pedra, mas no fundo ele é maleável como o fogo, né? Como o vulcão. Basileu perguntou aqui, mais acima, sobre as diferenças, né, entre as linhas. Eu vou falar um pouquinho disso também. Aquele ponto fala sobre Santa Bárbara ou Xumaré, porque Xangô também tem uma ligação com Xumaré, que vem de algumas lendas, né? Com Oxum. Isso aí são ligações que o orixá tem, tá? São características do orixá. Então Xangô é o dono da justiça, é o dono da sabedoria, ele é o dono dos livros, dos saberes. Quando que a gente chama por Xangô? Geralmente quando a gente está com uma questão judicial, né? Dando exemplos de casos em que Xangô ele atua mais próximo. Demandas na justiça, questões judiciais, processos legais. A justiça é simbolizada como alguém que traz uma venda para que ela possa julgar de modo imparcial. É o mesmo sentido do machado de Xangô que eu disse agora há pouco, né? Um machado que olha para os dois lados, não olha somente para a esquerda nem para a direita, ele olha para os dois lados, ele é implacável. É um machado que corta sem olhar a quem, né? Sem fazer discriminação. E Xangô é protetor dos estudantes também, né? Dos livros, dos sábios. Xangô é muito sábio. Tem alguns pontos dele que falam um pouco sobre essa relação com os livros, né? Deixa eu me lembrar de algum. A Alicia está aqui soprando. Eu anotei algumas, eu me lembrei desse. Pega no seu livro e vai ler. Pega na pemba, vai escrever. Xangô, Caô, Saravá, seus filhos, seu Arafim, seu Agodô. Xangô, Caô, Saravá, seus filhos, seu Alafim, seu Agodô. Xangô é aquele que rege os livros, a sabedoria, né? E dizem que... Aí eu já cantei, né? Deixa eu ver que é outros mais aqui. Eu escrevi com uma letra tão corrida que eu não tô... João Miguel tá chamando a gente para brincar. O que mais? Então tá fluindo bem, tá indo, né? Eu vi aqui que a bateria do celular já tá meio que piscando, por isso que eu me desconcentrei. Xangô também, ele tem uma relação com a força da natureza, com a impetuosidade, com algo que precisa agir. Xangô, quando tudo está meio que confuso, ele nos traz um movimento, né? Águas vêm jorrando, pedras vêm rolando, de repente parou. Lá no alto da pedreira tem um livro, é de Xangô. Lé, 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 o caô. Lé, 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 o caô. Algumas versões falam: lá no alto da pedreira tem um filho, é de Xangô. E outras dizem: lá no alto da pedreira tem um livro, é de Xangô. Lé, 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 o caô. E por aí vai, né? Então ele é o orixá. Eu sinto, né? Isso é uma coisa que eu digo, né, para vocês, que é uma impressão que eu tenho a partir da minha experiência, que Xangô é o orixá dos desafios, do extremo, das dificuldades, das grandes
pedras que encontramos no caminho e que de repente nós pegamos aquela pedra e tiramos como aprendizado, né? Como esse momento que nós estamos vivendo. É um momento difícil, é uma provação, mas ele nos ajuda a vencer esse momento, a pegar essa pedra que apareceu, esse grande desafio que todos nós estamos vivendo como uma expiação coletiva e aí de repente tirar um aprendizado disso, né? Tem uma frase de Xangô, tem um canto de Xangô que mostra muito esse extremo, a fé, a fé da provação, né? Se um dia me faltar a fé em meu Senhor, que role essa pedreira sobre mim. No alto da pedreira eu vi Xangô, vencendo uma demanda para mim. No alto da pedreira eu vi Xangô, vencendo essa demanda para mim. Se um dia me faltar a fé no meu Senhor, que role essa pedreira sobre mim. Quer dizer, é tudo ou nada. Se faltar a fé, que role essa pedreira sobre mim, porque eu terei fracassado. Então a fé não pode faltar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Já diria o Gilberto Gil. Esse ponto foi cantado pela Quelé, né? Pela Clementina de Jesus. E ela canta com uma outra variação. Meu pai, São João Batista, é Xangô. Ele é dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé no meu Senhor, que role essa pedreira sobre mim. Então, esse momento tão difícil que nós estamos passando, um momento de tanta provação, que Xangô não permita que a fé fale. Que a gente consiga ter o discernimento entre o certo e o errado, o que é verdade, o que é falso, o que é mentira e o que a gente pode acreditar, e a ter tranquilidade, sabedoria, discernimento e fé. Suzana tá me lembrando aqui, se eu errei, aqui estou, pedindo uma lei-me, meu pai Xangô. Se eu errei, aqui estou, pedindo uma lei-me, meu pai Xangô. Caô cabiecile Xangô, obanixé, caô cabiecile, caobanã, cabiecile. São várias saudações, mas todas se referem, são várias saudações de Xangô e todas se referem à figura do Obá de Xangô, né, que é o rei, né, o rei. Na Bahia tem inclusive o título que é dado aos Obás de Xangô, que recebem esse título do candomblé, que são espécies de guardiões, né, como era Jorge Amado, né, o Caribé, eram Obás de Xangô, eram sábios, né, eram como se fossem ministros do culto de Xangô, que devem preservar, devem lutar pela preservação da cultura afro-brasileira, né? Essa é a função dos Obás de Xangô, dos ministros de Xangô na Bahia, né? Que tem algumas figuras que trazem que recebem esse título de Obá. Lícia, será que tem algum cabo aqui? Porque eu tô com medo da bateria acabar, que já tá com bateria baixa. Será que ver se consegue resolver? Mas aí vai interromper, né? Bem, vamos lá. Vamos continuar. Tá indo bem, gente? Tá fluindo? Algumas dúvidas? Bem, as qualidades de Xangô, né? O que seriam? Eu não vou entrar em todas as qualidades que vêm do candomblé. Vou falar da nossa experiência dentro da Umbanda, né? Xangô, ao ser sincretizado com os santos, ele tem expressado diferentes aspectos da sua força. Por exemplo, quando é sincretizado com São João Batista, e aqui está o Joãozinho. Vamos lá do campo. Daqui a pouco a gente vai, tá? São João Batista é o Xangô jovem, né? E João Miguel tem o nome de João Miguel, inclusive em homenagem ao São João Batista, né? Esse orixá, esse santo católico, né? Do fogo. Por quê? Porque São João Batista, ele foi um enviado que veio, né, para trazer o batismo através das águas. E ele diz... Só um instantinho, filho. Só um instantinho. E ele diz que que virá alguém depois dele, que era Jesus, que vai batizar
os filhos pelo fogo, né? Então São João Batista tem essa ligação muito forte com o elemento fogo. E, bem, eu estou só fazendo aqui uma breve tentativa aqui de não acabar a bateria. Só um instantinho, gente. Tá fluindo. Então eu vou ficar segurando aqui, porque aí vai manter um pouquinho mais a conversa. Então São João Batista, ele é o santo do fogo. E não é à toa que a gente faz a fogueira para ele na noite do dia 23 para o dia 24. Então ele é um dos aspectos, ao ser sincretizado com Xangô, ele é um dos aspectos do Xangô jovem, o Xangô do fogo, né? E tem o Xangô velho, né, muito sincretizado com São Jerônimo, que é o protetor das letras, dos livros, da sabedoria, né, que é a figura, né, São Jerônimo é o santo que traduziu a Bíblia. Então ele é um santo que rege o conhecimento. Então, ao ser sincretizado com São Jerônimo, traz essa qualidade das letras, é o Xangô velho, né? Também sincretizado com São Pedro, né? E São Pedro, por ter uma relação muito grande com Jesus, geralmente o Xangô, que é sincretizado com São Pedro, tem uma ligação muito grande com Oxalá. Tá? E aí tem diversas qualidades, né? Tem o Xangô das almas, que é ligado aos pretos velhos, ligado ao Baluaê, né? É uma das qualidades de Xangô. Tem o Xangô do Jacutá, né? De Jacutá, que é ligado a Yansan. É um Xangô da pedra de meteorito, né? A pedra de raio, né? Porque Xangô é o trovão, né? Tanto que a gente, às vezes, quando no interior, costuma dizer assim, quando está trovejando, né? Santa Bárbara e São Jerônimo, valei-nos, Santa Bárbara e São Jerônimo. Porque Inhansã e Xangô são protetores contra os raios, contra as tempestades, né? Eles são os donos dos raios. Xangô mora nos raios, né? Na explosão dos raios. Então Xangô de Jacutá é ligado aos meteoritos, é o Xangô dos raios, pode ser chamado também de Xangô dos raios. Aí como é que eu vou saber a qualidade do Xangô? Pergunta para ele, né? Quem tem que falar é o próprio Xangô. É o próprio Xangô que tem que nos dizer, é Pai Xangô que nos diz qual é a sua qualidade de trabalho, né? Se ele trabalha nas pedras da cachoeira, se ele trabalha nas pedras dos rios, se ele trabalha nas pedras das estradas, se ele trabalha junto ao Pai Oxalá, se ele trabalha junto às almas, sendo Xangô das almas, no raio, nas cordilheiras, né? Isso daí vai definir a qualidade dos caboclos e das falanges de Xangô. Caboclos de Xangô muito conhecidos, né? Caboclo Sete Pedreiras, Caboclo Sete Montanhas, Caboclo Sete Cachoeiras, Caboclo Cachoeirinha da linha de Xangô, da falange de Xangô, Caboclo Pedra Preta, Caboclo Pedra Branca, Caboclo Pedra Vermelha, e a partir daí as suas variações. Então, geralmente, os nomes dos caboclos de Xangô, que são a forma como Xangô trabalha dentro da Umbanda, traz essas características da sua vinculação, viu? Deu para compreender? Um outro título que Xangô recebe é o título de Alafim, que é o título de rei, né? O Alafim é um título iorubá para o rei. E é também uma das qualidades de Xangô, Xangô Alafim, que é um Xangô dos caminhos, o Xangô rei por excelência, né? Tem outras qualidades, qualidade de Agodô, que é ligada às águas, qualidade de Aganju, que é mais ligada ao Oxum, às pedras da cachoeira, e por aí vai, né? Tem diferentes qualidades de Xangô que vêm do candomblé, e algumas delas na Umbanda se manifestam como falanges de Xangô, né? que são vertentes de trabalho, de acordo com a missão do Xangô. É um Xangô que vai nos ajudar nos nossos relacionamentos, que vai nos ajudar na relação familiar, nas demandas da vida familiar. Ele é muito ligado a Iemanjá, é muito ligado a Oxum. É um Xangô que ajuda nos negócios, é muito ligado
a Ogum, né? É um Xangô Alafim, é um Xangô de Jacutá, né? Que trabalha junto com o Yansan e por aí vai. Então a qualidade e a falange de Xangô, ela é definida pela sua missão, pelo seu trabalho, o trabalho que Xangô tem. Ficou claro? Está fluindo? Como é que está hoje a conexão? Um abraço para todos aqueles que estão assistindo. Márcia, Letícia Perani, eu vi aqui aparecendo. Suzana. Quem mais? Por aí vai, né? Então, um ensinamento muito bonito que Xangô nos traz é o ensinamento de que nós devemos governar a nossa vida com sabedoria, com temperança, com respeito às diferenças. Nós não podemos governar a vida sem olhar para os dois lados. Nós não somos donos da verdade. E aí que está um desafio muito grande de Xangô nas nossas vidas. Porque nós não podemos julgar ninguém. Nós não somos Xangô. Nós somos filhos dele. Mas quem somos nós? Mas não cabe a nós julgar e apedrejar essas pessoas. Porque assim, preste muita atenção na sabedoria que o próprio Cristo